Cerca de 90% dos Navajo que vivem no Dinetá já vivenciaram algum tipo de encontro com Yenaldroshi em algum momento de suas vidas. Nosso primeiro conto pode ser encontrado em um livro chamado Along Navajo Trails, do comerciante Will Evans, que durante seu tempo vivendo no Novo México, se esforçou para preservar o que aprendeu com seus clientes e amigos Navajo, incluindo histórias, superstições e práticas religiosas como ele as entendia. Uma dessas histórias veio de um cliente que Evans se referiu como o Homem Alto, que contou sobre um vizinho peculiar de sua infância, chamado Tio de Muitas Cabras. De acordo com o Homem Alto, toda a sua vizinhança suspeitava que Tio de Muitas Cabras seria um Skinwalker e que deveria ser evitado a todo custo. Sempre que um evento trágico ocorria na região, ele era considerado culpado, especialmente se alguém ficasse doente aparentemente do nada e os métodos dos curandeiros falhassem em combater a doença. Elixires, pinturas na areia, ervas, cânticos. Se tudo isso não resolvesse, os curandeiros diziam que isso era obra do Tio de Muitas Cabras, que havia usado seus dardos envenenados. Com o passar do tempo, o medo da comunidade em relação ao Tio de Muitas Cabras cresceu, e em determinado momento circularam rumores de que ele tinha tomado a forma de um coiote, cavou a sepultura de um recém-falecido e devorou seu corpo. Ele supostamente teria usado cabelo, roupas e ossos para fazer o veneno que utilizava em seus dardos. Sempre que um coiote uivava à noite, os jovens se apavoravam e se escondiam, enquanto os mais velhos diziam: "Lá vai, o Tio de Muitas Cabras." Eles sabiam que nessas noites ele estava vagando pela região. As pessoas tinham muito medo de ameaçar a vida de um Skinwalker, pois isso poderia deixá-lo desesperado. E quem poderia saber que tipo de magia das trevas ele poderia produzir para salvar sua própria pele no momento do desespero? Assim, em vez de atacá-lo diretamente, eles tentavam criar medicamentos fortes o suficiente para combater a magia do Tio de Muitas Cabras. De acordo com o Homem Alto, para salvar o povo Navajo, o Deus da Tempestade agiu diretamente em favor deles. Um dia, Tio de Muitas Cabras estava viajando e quando ele passou por um barranco, uma nuvem negra de tempestade rapidamente se formou sobre sua cabeça. Então um raio o atingiu diretamente, arremessando-o de seu cavalo. Após isso, uma enorme torrente de chuva jorrou do céu e carregou seu corpo, soterrando-o profundamente na lama e nos destroços. Após isso, eles nunca mais precisaram temer o misterioso Skinwalker Tio de Muitas Cabras. O próximo relato é muito mais horrível e vem de um livro chamado Some Kinds of Power, de Margaret Brady, que coletou histórias de Skinwalker diretamente das crianças Navajo. Perceba que essa história se desenrola um pouco diferente. Em vez de ser um conto sobre um homem da vida real que foi acusado de ser um Skinwalker e de como a comunidade o tratou, este se aproxima muito mais de uma história de fantasmas ou de um conto popular com uma lição a aprender no final. Ela conta sobre uma família de 5 pessoas, um pai, uma mãe, uma filha, um filho e um bebê. A família vivia de forma caseira na região rural de Utah. Então, sempre que eles precisavam de suprimentos como cobertores, comidas e etc., iam até o posto comercial mais próximo, que ficava aproximadamente a meio-dia de viagem. De acordo com a história, os pais e a filha foram para o posto comercial como já haviam feito inúmeras vezes, e deixaram seu filho, que se chamava Ushki, para cuidar do bebê. Talvez essa não fosse a alternativa mais sábia, porém, como o bebê já tinha mais de 1 ano de idade e como seu filho já tinha provado que era capaz e confiável, deixaram-no cuidando de tudo. Ushki convidou um amigo para ajudar a cuidar de tudo, mas o bebê começou a ficar muito agitado e logo o colocaram para dormir. Tudo seguia bem até o pôr do sol. Os meninos estavam sozinhos em casa e o bebê estava dormindo. Mas então, as coisas estranhas começaram a acontecer do lado de fora.
Eles ouviram passos em volta da casa e também arranhões na porta e nas janelas. Mas quando eles foram para fora e olharam em volta da casa, não encontraram nada. Eles voltaram para dentro e, de repente, batidas fortes na porta foram ouvidas. Mas quando abriram, novamente não havia ninguém do lado de fora. Os garotos decidiram se trancar dentro de casa, pois essas coisas estranhas estavam começando a deixá-los preocupados. Em pouco tempo, tudo pareceu ficar calmo e quieto novamente. E então, após alguns minutos, eles começaram a se acalmar. Porém, de repente ouviram batidas muito fortes na porta, muito fortes mesmo. Não era como se alguém estivesse batendo para que abrissem. Parecia mais como se alguém estivesse atacando a porta, tentando arrombá-la. Em pânico, o amigo de Yusuke abriu a janela dos fundos e subiu no telhado da casa para fugir. Porém, Yusuke estava com muito medo para sair. Ele rastejou para debaixo da cama e fechou seus olhos com toda a força, apenas esperando que esse pesadelo acabasse. As batidas na porta eram implacáveis e o bebê começou a chorar muito. Em seu pânico, Yusuke havia esquecido dele e agora estava completamente paralisado de medo. Medo demais para sair de seu esconderijo e resgatá-lo. Quando Yusuke achou que esse pesadelo não poderia ficar pior, as pancadas ensurdecedoras pararam. Tudo ficou quieto de uma só vez. Mas mesmo assim, ele não conseguiu mover um músculo sequer. Yusuke permaneceu escondido sob a cama por o que pareceram ser horas, até que aquele silêncio absoluto foi rompido por mais batidas na porta. Mas desta vez eram batidas gentis, e do lado de fora ele ouviu a voz do seu pai, pedindo para que abrisse e o deixasse entrar. Sem saber que isso poderia ser algum tipo de magia negra, Yusuke hesitantemente se dirigiu até a porta. Colocou seu ouvido contra ela e pôde ouvir também as vozes da sua mãe e da sua irmã. Ele finalmente se sentiu seguro o suficiente e abriu a porta. Mas o pesadelo estava apenas começando. No momento em que o pai de Yusuke entrou na casa, ele soltou um grito de horror. Yusuke se virou para ver o que havia assustado seu pai e viu seu irmãozinho bebê deitado na cama, em uma poça de sangue e sem sua cabeça. O pai de Yusuke exigiu respostas, mas seu filho, desesperado, não soube explicar o que havia acontecido. Ele contou para a família sobre as batidas, insistindo que não deixou ninguém entrar na casa. Ao ouvir isso, seu pai saiu para investigar e avistou um rastro de sangue que levava para longe da propriedade. Neste momento, o pai, que se chamava Histine, foi para a cidade e reuniu alguns amigos para caçar um possível Yenaldroshi. Mas esta era uma trilha muito difícil de rastrear, mesmo para os Navarro. Eventualmente, o rastro de sangue desapareceu e eles se viram forçados a rastrear apenas algumas pegadas, que em algum momento e de alguma forma se transformaram. No início elas eram pegadas humanas, mas meio quilômetro depois elas aparentemente se transformaram em rastros de lobo. Após mais alguns quilômetros, os rastros desapareceram completamente. No percurso, eles viram que havia apenas uma casa no caminho. Histine e seus amigos presumiram que lá deveria ser o lugar onde estaria aquele que atacou sua família. Bateram na porta da casa, mas em vez de serem atendidos por alguém terrivelmente coberto de sangue e ossos, foram surpreendidos, pois quem os atendeu foi um caloroso casal de idosos. O casal disse que não tinham visto nada suspeito naquele dia, mas mesmo assim, a vida de um bebê havia sido tirada, e um pai queria justiça. Para ter certeza que o agressor não estava escondido em algum lugar daquela propriedade, Histine perguntou ao casal se poderiam dar uma olhada ao redor. Eles fizeram uma varredura completa ao redor da casa do casal de idosos, mas não encontraram absolutamente nada. Então, eles entraram na casa e foi aqui que eles encontraram suas respostas. Um dos amigos de Histine
viu um velho tapete esfarrapado no interior da casa e, quando levantou, percebeu uma porta de alçapão escondida por baixo. Ele cautelosamente desceu os degraus enquanto os demais esperavam em cima, com o casal de idosos. O porão estava gelado e muito escuro. Apenas uma luz de penumbra iluminava o local, e essa foi suficiente para que ele visse uma silhueta de pé no canto do porão. Ele gritou para a sombra, exigindo que ela se identificasse, mas nenhuma resposta veio dali. Ele iluminou o porão e viu que em todas as paredes do local haviam prateleiras e nelas muitas cabeças humanas em decomposição. Nos ombros da silhueta haviam também 2 cabeças, porém pequenas, e uma delas era a do filho de Ristine. Imediatamente ele atirou muitas vezes com seu rifle, mas aparentemente as balas não surtiram efeito algum. Então, diante de seus olhos, a figura começou a se dissolver, ou pelo menos foi assim que lhe pareceu que viu. Ela havia encolhido para uma fração do seu tamanho normal, tomou a forma de uma raposa e subiu correndo pelas escadas, passando em disparada pela porta de trás da casa. Ninguém conseguiu ver o rosto da figura, e o casal de idosos se recusou a revelar o que sabia. Eles estavam com muito medo da retaliação dos Yenaldroshi, ou eles próprios também seriam Yenaldroshi. De qualquer maneira, encontrar todas essas evidências no porão foi suficiente para Ristine e seus companheiros, que consideraram o casal de idosos culpados, e ali mesmo os mataram. O grupo voltou para a cidade, mas nem um pouco satisfeitos com o que havia ocorrido. Ambas histórias são recontadas entre os Navarro como alegorias metafóricas e lições de moral para a comunidade, se referindo aos males que se pode encontrar neste mundo e ensinando como responder, ou não responder, a esse mal que sempre vaga entre nós.